Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 2 de maio de 2025, 21 horas e 13 minutos. Eu precisei me atrasar porque eu tava com a minha gata, que não é gata, tendo um ataque aqui. Tava precisando de, como é que fala, de colo. Então eu demorei para vir um pouco. Mas é isso aí, muita coisa aí a gente vendo. Boa noite, Maris. Né? Amanhã acontece um desfecho aí. Desfecho não, né? Acontece um ritual aí em Copacabana, no Rio de Janeiro. Vamos ver o que isso vai levar ao país, né? Eu estava lendo sobre isso. Uma pessoa que conhece essas coisas, né? E ela estava dizendo o seguinte, que a Madonna, o ano passado, ela abriu um portal. E amanhã, essa daí vai fechar um portal. Graça e paz, Clara, seja bem-vinda, minha irmã. Vai fechar um portal amanhã, né? Vamos ver o que vai ser. Sei de uma coisa. Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Rio de Janeiro são cidades resilientes, né? Vamos ver o que vem vindo disso daí. Vamos ver. Shalom, Andréia. Shalom, Simone. Paz do Senhor, Sara. A todos que estão entrando aí, meu muito boa noite. Minha voz hoje tá meia querendo sumir, mas é assim mesmo. Tem dia que eu tô mais com a voz mais com força, outro dia ela parece que ela vai desaparecendo bem aqui. Acabei de começar, Clara. Acabei de começar. Irmãos, quanta coisa, né? O mundo tá... Se Jesus não tivesse avisado, mas mesmo ele avisando, a gente se assusta. Eu não sei se você leva susto, mas eu levo susto o tempo inteiro. Eu levo susto o tempo todo. De ver como que as coisas estão, como Satanás está agindo. Vocês viram o vídeo de um rapaz dizendo que amanhã eles vão vender a alma deles para essa mulher que está aí e que a terceira trombeta do Apocalipse vai tocar? Quem viu esse vídeo? Alguém viu aí? Gente, olha, aquilo é uma afronta, entendeu? Aquilo é uma afronta ao Senhor. Aquilo foi uma gozação, que eles vão para o inferno, acho que eu falo alguma coisa assim, né? Gente, Shalom, Viviane. Eu fiquei assim, chocada, sabe? Eu falei, meu Deus, aonde nós estamos, em nome de Jesus? Onde nós estamos? Boa noite, Aline. Shalom, Luciano. Eu fiquei assim, passada de ver uma coisa daquela. Mas é isso aí, nós temos que permanecer com a nossa mente em Cristo, né? E por isso nós vamos ler aqui. Nós vamos ler 12 de Romanos. Exatamente, vão descer de escorregador para o inferno. E um escorregador bem na descida. Não vai nem ter aclive, né? Vai ser descida profunda. Não vai nem ter aclive. Senhor, tem misericórdia. Eu fico pensando, será que o povo do Rio de Janeiro não protesta por um negócio desse? Eu não moro no Rio, nunca fui no Rio. E fico pensando, né? Será que o povo ali não protesta por esse tipo de coisa? Boa noite, Alberto. A gente fica assim, pensativa, porque, irmãos, o que vem vindo para cima do Rio de Janeiro não vai ser de brincar, não. Aliás, para o país inteiro, né? Paz, doutor Ivane. O que vai vir sobre a nação não vai ser brincadeira. Não vai ser brincadeira, não vai. Exatamente, os cristãos, os pastores, cadê os pastores? Cadê o Malafaia? Cadê o R.R. Soares? Cadê o Edir Macedo? Cadê esse povo todo? Aonde que eles foram parar? Boa noite, Graciele. Onde que esse povo foi parar? Sumiu todo mundo?
Sumiu todo mundo. Irmãos, eu tô vendo padres dizendo pro povo não ter a marca da besta. Eu estou vendo padres anunciando para as pessoas o apocalipse. Eu tô vendo os pastores de boca fechada. Tá enchendo as bolsas de dinheiro, exatamente isso. E eu tô vendo os pastores de boca fechada. O que é isso, gente? Será que eles se amoldaram ao mundo? Ah, tá em Paris, é? Oh, meu Deus. Meu pai do céu, né? Nada contra ele estar em Paris, mas, né? Irmãos, presta atenção. A gente sabe que tá lá para ganhar dinheiro, né? Eu acredito que não, eles se amoldaram a esse mundo, né? Eles tomaram a forma do mundo, é o que nós não podemos deixar. Eu acho, Luciana, que nem cego eles são mais, eles já perderam, eles já, sabe, eles tomaram o formato do mundo, eles são cegos para a verdade da palavra, né? Eles deixaram a verdade da palavra, Shalom, Leninha, deixaram a verdade da palavra e entraram por um caminho, né? Um caminho de cães gulosos, né? A prefeitura da minha cidade vai decidir quais os imóveis deverão ser desapropriados, mesmo olhando IPTU para abrigar a população de rua. Mesmo olhando ou mesmo pagando IPTU? Meu pai, a coisa está avançando, né? A agenda chinesa está avançando no Brasil, a verdade é essa. Irmãos, ainda bem que nós temos pouco tempo, né? Hoje nós estamos já a 688 dias do término da geração da figueira, graças a Deus, né? A coisa é séria, gente. É por isso que falo que o pior é o silêncio dos bons. Mesmo pagando IPTU vai ser desapropriado. A agenda chinesa tá avançando, né? Tá avançando. Irmãos, eu digo uma coisa para vocês. Como eu digo, né? Apesar de tudo, Deus ama muito o brasileiro. Porque essa agenda só chegou no Brasil agora, nos últimos momentos desse mundo. Entendeu? Essa agenda só chegou no Brasil nos últimos momentos deste mundo. E isso é, como é que nós podemos dizer? Isso é uma bênção do Senhor sobre o Brasil. Entendendo? Sobre as Américas, né? Vamos combinar as Américas. Quais são os que estão com as agendas totalmente? Cuba, né? Cuba, Nicarágua agora, né? Boa noite, Fernanda. Nicarágua. Qual outro país da América do Sul que é comunista? Acho que mais nenhum, né? Venezuela, mas a Venezuela, eu converso com venezuelanos lá, a não ser o povo que quer tirar o Maduro de lá, mas o povo tá vivendo. Tem caristia, mas tá todo mundo vivendo. Tem a irmã Eucardes que eu sigo, que ela faz live todo dia com o irmão como é que chama? Do México. E a casa dela normal, tudo normal. Ela só, a caristia que é muito grande. Mas os filhos de Deus prepara, né? As igrejas estão todas abertas lá, entenderam? Então é um negócio assim, Deus está poupando as Américas, gente. Deus está poupando as Américas, é incrível. Como Deus é bom com o povo americano. Americano que eu estou dizendo, as 3 Américas, tá? Então vamos louvar o Senhor, porque para chegar a acontecer tudo que tá para acontecer, vai ser muito rápido, né? Vai ser muito rápido. Vai ser uma coisa assim que nós não vamos nem sentir direito, entendeu? Vai ser só um susto e nós seremos retirados daqui. Você crê? Aí é que tá, né? A gente crê? Pois é, nós estamos crendo que nós seremos retirados daqui antes da ira. Dá trabalho para entender. Trabalho assim. São alguns detalhes que mostram isso pra gente, né? Mas pode confiar, irmãos, nós seremos retirados antes da ira. Nós não vamos passar a ira de Deus aqui. Não. Ele vai nos poupar.
Ele vai poupar a sua igreja, ele vai poupar o povo dele que está buscando estar ligado no trono da graça. Por isso nós precisamos estar em Romanos 12. Vamos ler Romanos 12? Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, ele tá rogando. Rogar encarecidamente eu te peço, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, quer dizer, santificado na presença de Deus, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, o que é um culto racional? É um culto feito pela mente, é um culto feito com ordem, é um culto feito com decência, é nós sermos decentes na presença do Pai, é nós sabermos medir a nossa língua, é nós sabermos medir o nosso pensamento, é nós sabermos nos portar diante dos outros, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E você, quando anda pela rua, é o templo de Deus que está andando na rua. Se você for uma pessoa que não tem compromisso com a palavra, você será um escândalo no meio do povo. Olha aí esse menino aí, como é o Conselho Tutelar mandou que ele ficasse quieto, o menino está falando do mesmo jeito, foi convidado agora pelos Gideões. Vocês sabem o que é os Gideões, né? Pois é, foi convidado pelos Gideões para pregar nos Gideões. Um menino que diz que não tem nem conhecimento bíblico. Um menino que diz que nós não somos, que onde já se viu o Senhor é meu pastor. Ele deturpa a palavra de Deus. Gente, espera só um minutinho, deixa eu abrir a porta aqui para minha gata, que ela tá nervosa aqui, só um minuto. Ai, mãe, anda depressa. Oh, meu Deus. Ele deturpa a palavra de Deus. Não conhece. Eu vejo naquele menino, eu não vejo nenhuma criança ali, eu vejo ali uma pessoa possuída por Satanás, com a ajuda de outros pastores, possuídos também pelo diabo. Isso saiu fora da racionalidade, isso é ser irracional. Olha isso, vou ler de novo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você não sabia? Pois é, Luciana, tá desse jeito aí. E agora foi convidado para ir para o, como é que é o nome? Lá para os Gideões, lá em Camboriú. E lá é uma fortuna, né? Acho que é pago 50 ou 100 mil reais para um pregador. Exatamente, ele parece possuído. Para um pregador pregar lá. Eu não sei se vocês sabem, mas ele é pago 100. Eu acho que há muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás, era 50 mil. Porque dali, olha isso, para vocês verem a loucura que é. Dali, a pessoa que prega nos Gideões, o cachê dela aumenta. E ela é chamada para pregar no Brasil inteiro. Vocês sabiam disso? Os Gideões é uma plataforma, presta atenção, onde se você quiser entrar no mundo gospel, há 10 anos atrás o valor era 50 mil reais para você fazer uma pregação lá. Isso há 10 anos atrás. Agora deve estar muito mais. E exatamente, muito estranho, exatamente. Mas não tem só ele não, viu? Já vi outras crianças também sendo levantadas, tá? Que eles estão usando. E quando você prega naquele lugar, você tem o teu cachê dobra. Então as igrejas vão ter que pagar muito caro para você ir pregar lá nas igrejas deles. Entendeu? É uma plataforma
diabólica, satânica, travestida de povo de Deus, sendo que aqui eles esqueceram de ler Romanos 12. Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Entendeu? Minha irmã, evita de comprar, viu, Luciana? Não dá teu dinheiro para bode, minha irmã, tá? Não dá teu dinheiro para bode. Só disso que eu digo para você. Não dê seu dinheiro para bode. Aquilo não é ovelha, aquilo são bodes. Bodes. Tá? Olha isso aqui, ó. Não vos conformeis com este mundo. O povo se conformou. O crente que vai herdar a vida eterna não pode se conformar com isso aqui. Não. A gente tem que estar na contramão disso aqui. Entendeu? O crente que vai herdar a vida eterna não pode estar na mão do mundo, ele tem que estar na contramão desse mundo, ele tem que estar denunciando as obras infrutuosas das trevas. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que entendimento é esse? O entendimento da palavra. O mundo diz que é para eu andar assim, eu vou andar como a palavra está falando. Ele diz que eu posso tudo. A palavra diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tá entendendo? Eu posso prostituir. A palavra de Deus diz que não, que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então a renovação da minha mente está dentro da palavra. Esse povo, Gideões e tudo mais aí, eles se conformaram com o mundo. Eles se conformaram com Mamon. O Deus deles é Mamon. Meu irmão, o dia que Deus for Mamon para nós, nós estamos fora da vida eterna. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas? É que nós vivamos em comunhão com Ele. Nós vivamos na expectativa da volta de Jesus, nos preparando para o tempo de que Jesus está voltando, colocando as nossas vidas em ordem, olhando para nós e vendo que nós não somos nada. Nós somos simplesmente um vaso de barro que trinca com facilidade, que se quebra com muita facilidade, mas que tem que estar buscando estar na roda do oleiro todos os dias, para que nós sejamos achados por dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se o mundo diz para eu atravessar de um lado, eu vou atravessar do outro. Se os homens, paz, Larissa, seja bem-vinda, minha irmã. Se os homens estão dizendo que eu posso praticar o que eu quiser e que Jesus é amor e ele vai salvar a todos, mentira de Satanás. Eu tenho que renovar a minha mente com a palavra de Deus. Não deixar que o molde do mundo me pegue. Não deixar que a minha mente se amolde às concupiscências desse mundo. Que coisa, né? E a gente olha para esse povo todo, gente. Eu fico assim apavorada. Gente, presta atenção. Um menino de 14 anos, que tem a capacidade, ele tem sagacidade no olhar. Da onde vem aquela sagacidade?
Da onde vem aquela sagacidade? Você já parou para pensar nisso? Da onde vem os impropérios? E o pior de tudo é que ele tem uma autoridade que ele faz o povo calar a boca. Eu vi os podcasts dele aí de um pessoal aí que faz podcast com o pastor Carlos Cardoso, com vários pastores grandes. E o cara que é um pastor também, que faz o podcast, simplesmente se calava pro menino, que se fosse comigo eu mandava ele correr. Mas não, dá risada, se cala, concorda com o que ele fala. É vergonhoso, irmãos, é vergonhoso. Aonde está esse pastor que é desse podcast, que é o chefe do podcast, é o entrevistador? Aonde está ele que não coloca esse menino no lugar dele? Mas não, eles precisam ganhar dinheiro. Tanto do podcast como o outro. Entenderam? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar ninguém. Sabe por quê? Porque tanto o pastor do podcast quanto esse menino, os dois são pecadores. Sabe por quê? O pastor do podcast se amoldou. Exatamente, Sandra, ele tem um olhar terrível. O pastor desse podcast se amoldou para poder receber o menino que está dando muito dinheiro para todo mundo, e ele também está pegando uma fatia do bolo, tá entendendo? Todo mundo está pegando uma fatia da dinheirama que esse menino dá para o povo. Isso é se amoldar com o mundo. Isso, meu irmão, é pecado. Boa noite, Fatinha. Isso é pecado. Isso é blasfêmia, abominação. Prestem atenção. Blasfêmia, abominação. Aí vão falar, depois aí entra um pastor sério, aí vão falar da volta de Jesus, aí fica todo mundo sério de novo. Aí fica todo mundo compenetrado, porque agora estamos falando uma coisa com um pastor que é sério. Então quer dizer, conforme a banda toca, eu vou tocar o meu pandeiro. É isso? É isso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendimento aonde? Da palavra. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Olha aqui que a Sandra colocou. O podcast que eu ouvi dele falando de oferta, qual o problema de pedir 10 mil reais, dá quem quer. Eu vi um vídeo hoje que ele foi pagar uma fortuna para ele ir num pesqueiro orar pelos peixes. Então ele profetizou no pesqueiro. Eu tô comentando isso aqui, gente, porque isso é abominação, tá? Isso quer dizer que nós estamos lendo aqui. E aí, o dono do pesqueiro pagou uma fortuna para ele. Irmãos, disse que o moleque, o menino, falando o nome que não devia falar, desculpa aí. O menino saiu de lá e os peixes começaram a morrer. Diz que o pesqueiro ficou coalhado de peixe boiando em cima da água. O que tem nesse menino? Coisa boa, não é? O dono do pesqueiro ficou desesperado, morreu todos os peixes dele. E ele foi lá fazer, pegou na água e tudo, porque Deus ia triplicar o número de peixes lá dentro. E os peixes todos morreram. Tá aí na internet, para quem quiser ouvir aí. Irmãos, cuidado com quem põe a mão na tua cabeça. Meu irmão, eu posso te dar um conselho? Você que ainda vai à igreja, cobrou, você viu o vídeo, né, Meire? Cobrou no vídeo, dizia 20 ou 50 mil reais. Pois é, eu vi à tardezinha esse vídeo.
Olha aí, gente, é isso aí. Exatamente, dominado pelo diabo. Olha, irmãos, a palavra de Deus diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aquele menino, e não é só ele, o mentor dele, você olha nos olhos dele e não tem luz no olho. Não tem luz, não tem. Tem trevas. São olhar de trevas. E os pais aonde estão? E os pais aonde estão? Estão atrás dele recebendo a bufunfa? Né? Minha mãe falava bufunfa. Então, meus irmãos, prestem atenção. Prestem bastante atenção. Cuidado, vocês que ainda vão dentro de igreja. Não deixe ninguém pôr a mão na sua cabeça. Nós não podemos confiar mais em quem está dentro de igreja. Me perdoe de falar desse jeito. Não dá para confiar. Eu não confio. Sou sincero dizer para vocês. Eu não confio em pessoas que ainda estão dentro das igrejas. Eu estou falando de cúpula, né? De gente que está lá na frente. Eu não confio. Sou sincero, sou curta e grossa. Eu não confio em pregador deles. Eu não confio, presta atenção, em profeta deles. Eu não confio e jamais ponho a mão na minha cabeça. Porque, meus irmãos, eles estão trabalhando com maldição. Eles estão se amoldando às coisas do mundo. Eles estão se amoldando ao que Satanás está ditando para esse mundo. Porque o mundo jaz no maligno totalmente. O mundo está em trevas. Trevas densas. O Espírito Santo está sendo retirado da terra. Entendeu? Aqui, ó. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Né? Aí nós entramos em Lucas 29 e 29. Deuteronômio 29 e 29. O que é revelado para nós está escrito, o que não é com Deus. Aí tem aquele povão que quer saber mais do que Deus, quer saber mais do que a Bíblia, quer mostrar, eles querem descobrir o que é Deus no céu. Presta bastante atenção, meus irmãos. Me entrou uma pessoa ontem, eu não lembro quem foi essa pessoa que me perguntou assim ontem. Irmã Ruth. Adão e Eva, então, foi um incesto que eles tiveram? Eu falei, não foi um incesto. Ah, mas Caim casou com a sua irmã. Casou com uma irmã dele. Mas aí você tem que entender o que acontece. Nós temos uma criação, o homem estava sendo criado. O corpo dele era perfeito. Perfeito. Eva saiu de dentro de Adão. Eles iam se juntar, formar uma só carne para ter filhos, para povoar a terra. Presta atenção, meus irmãos, porque tem muita gente levantando questões, querendo ser Deus, achando que Deus cabe na nossa caixinha. Deus não cabe na nossa caixinha. Não. Presta atenção, eu vou te falar pela palavra de Deus. Quando Deus criou o homem, ele era perfeito, ele era luz. Graça e paz, Andréia. Ele era luz. Ele não tinha o corpo corrompido. É certo que Eva e Adão não tiveram filhos dentro do Éden. Eles estiveram fora do Éden no final do primeiro jubileu, no final de 50 anos. Mas mesmo quando eles saíram do Éden, o corpo deles era perfeito. Então eles não praticaram incesto, não. Eles foram criados, porque quando o homem se une a uma mulher, se transforma numa só carne. Eva e Adão eram uma só carne. Eles foram criados. Uma só carne, como eles se transformaram numa só carne quando se juntaram. E aí vem Caim, né? Casa com a sua irmã, porque eles casaram com as suas irmãs. No livro de Jubileus diz que Eva
teve cinco filhos primeiro. 3 meninas e 2 meninos, no qual um deles era Caim. E Caim se casa com a sua irmã, sim. Mas o corpo deles não era o corpo corrupto que está nosso aqui hoje. Eles pecaram, mas o corpo não era corrompido. Então, na situação que é hoje, era tudo diferente. Nós temos que entender. Então, você vê que até antes do dilúvio, eles se casavam entre os irmãos. Noé se casa com uma filha de Caim, Naamá, uma herdeira de Caim, descendente de Caim, Naamá. E eu acredito que os filhos dele se casaram com suas primas, coisas assim. Mas chegou num determinado ponto, né, que Deus começa, porque a coisa começa a ficar diferente. Termina o dilúvio, né? Eles vão recomeçar a terra de novo. Se você pegar o livro de Jubileus e ler o livro de Jubileus, você vai ver que Satanás colocou uma praga tão grande no meio do povo, de doenças, que Noé precisou chegar a Deus e pedir a ele que enviasse como é que ele salvaria aquele povo, porque estavam todos morrendo. E foi quando Deus mandou que o anjo ensinasse a Noé como tratar o povo com as ervas do campo. Entendeu? Você vê tudo isso no livro de Jubileus. Infelizmente não está na nossa Bíblia. E aí quando você vai ver Abraão não era exatamente irmão de Sara, ele era tio de Sara. Ele era tio de Sara. Entenderam? Mas isso não se transformava num incesto. Então tem muita gente fazendo doutrinas aí, muita gente colocando aí fervura na cabeça dos outros para desacreditar da palavra de Deus. Entenda uma coisa, Deus não vive na nossa caixa. Deus é criador. Então quando ele coloca as leis, ele coloca no tempo certo. Ele sabe como que o corpo humano está se corrompendo. Ele sabe até que ponto as coisas podem ir. Então, meu irmão, quando vierem com esse tipo de pergunta para você, toma cuidado para responder. Porque é o seguinte, nós não temos que perguntar para o nosso Criador por que me fizeste assim. Ou por que for tal coisa assim. Lá em Deuteronômio 29, 29. As coisas que estão escritas é para nós. As que não estão é para o Senhor. Então, uma coisa eu posso te dizer, Deus é perfeito em todos os seus caminhos. A criação de Deus é perfeita. Então, cuidado quando você for responder. Cuidado quando você for indagar. Porque tá aqui, ó. Digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cuidado, irmãos, cuidado. Satanás está colocando muita interrogação na cabeça de muita gente. Cuidado. Isso é uma armadilha de Satanás. E o pior de tudo é que tem uns aí se dizendo crentes fazendo esse tipo de coisa. Fiquem alertas. Aqui, ó. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Presta atenção. Nós somos o corpo de Cristo. Somos inúmeros. Cada um tem uma função. Um é a ponta do dedo, o outro é a unha, o outro é isso, o outro é aquilo. Então, cada um Deus dá de acordo com aquilo que entende. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. O que é profecia, irmãos? Profecia não é só você falar futuro dos outros. Não.
Profecia é você profetizar a palavra de Deus. Profecia é você profetizar aquilo que está dentro da palavra, é você pregar o evangelho. Isso é profecia. É o mistério de Deus sendo levado para outras pessoas que não entendem. Elas nunca ouviram falar. E você chega lá e fala, e mostra, e ensina. Você é um profeta do Senhor. Você avisa do perigo dentro da palavra. Você avisa como um crente tem que andar. É uma profecia dentro da palavra. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Né? Ou o que exorta, use esse dom para exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Então, meus irmãos, presta bastante atenção. Nós temos que, no momento que nós estamos vivendo, é um momento delicado, um momento perigoso. É um momento onde nós já começamos a vislumbrar as obras do diabo de proporções ai, minha linguinha, estratosférica, né? Minha língua tá ruim para falar. Condições assim que não dá nem para, como é que diz, nem para mensurar o tamanho da coisa, da situação. Se você não tiver dentro do teu coração a palavra de Deus, se você não tiver dentro do teu coração a transformação, a renovação da tua mente, mediante ao que Jesus nos mandou fazer, meu irmão, você tem, nós, não é só você não, somos nós, temos o perigo de nos moldar às coisas desse mundo. Não é hora de brincar, não é hora da gente tá, como é que eu posso dizer, da gente tá falseando o nosso pé na palavra. É hora de nós estarmos, meu irmão, firme, agarrado na veste de Jesus, pedindo a Ele, Senhor, não me abandone, não me deixe, não deixe eu cair, firma minha fé em Ti, eu preciso estar com a minha fé firmada na Tua palavra, eu preciso, Senhor, estar diante de Ti, eu preciso que o Senhor me mostre, eu preciso ter amor pela leitura da palavra. Você tem, irmão, amor pela leitura da palavra? Nós precisamos ter. Nós necessitamos nós precisamos ter amor em ler a palavra de Deus. Porque essa palavra é que o Senhor vai fazer você lembrar de tudo aquilo que Ele tem dito na hora da situação difícil. Como nós vamos passar a situação difícil se nós, eu e você, não estamos fundamentados nessa palavra? Como é que nós vamos vencer o que vem vindo aí, irmãos? Como é que nós vamos vencer? Não vai vencer. Não vai. Nós não vamos conseguir vencer. Nós precisamos estar com os nossos pés calçados no Evangelho da Paz. Nós precisamos estar revestidos. Vamos a Efésios 6. Vamos lá. Vamos em Efésios 6 e pedir ao Senhor isso aqui. Nós necessitamos disso. Nós precisamos estar firmados. Olha aqui, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados. Olha isso. Contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha aqui.
Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Meu irmão, você já cingiu o teu lombo com a verdade? Presta atenção. Você precisa cingir o teu lombo com a verdade da palavra de Deus, meu irmão. Presta atenção. Vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Você entendeu? Você precisa, meu irmão, estar firme com Cristo. Você precisa estar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, quer dizer, não se amolde a esse mundo. Não entra na forma do que eles estão fazendo, mas se transforma pela renovação do vosso entendimento. Que entendimento? Entendimento da palavra. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, eu sei que a gente fica assim meia, né? Toda vez que a gente vai aqui, eu venho aqui, parece que eu venho com uma paulada na cabeça, né, das pessoas, né? Eu fico chateada. Eu fico chateada porque ontem, não lembro se foi ontem, se foi antes de ontem, que, sabe, às vezes a gente, eu já sou meia grossa, quer dizer, meia não, sou inteiramente grossa, né? E às vezes vem a palavra de Deus e a gente entra na emoção daquela palavra, e a gente sente a situação, a gente sente o perigo da situação, e às vezes a gente fala grosseiramente, né? E isso me deixa muito triste comigo mesma, né? Porque eu gostaria de falar manso, mas não tem como falar manso, tem horas que não tem como falar manso. Mas eu quero que você saiba do seguinte: o Senhor está nos convidando a não olhar para tudo que nós estamos vendo aí. Não olha, meu irmão, não olha. Não olha para a riqueza que eles estão angariando. Não olha, meu irmão, para o movimento que eles estão fazendo. Isso é um movimento satânico com cara de Deus. É um movimento satânico, eu não tenho medo de dizer. Infelizmente, as igrejas estão se movimentando dentro do satanismo. Você pode não querer mais nem me ouvir, não tem problema, mas eu tenho que falar. As igrejas que aí estão se envolvendo com Satanás, mas a mentira impera. Na frente tem a Bíblia. Infelizmente, eles usam isso aqui para a condenação deles. Tá entendendo? Eles usam essa palavra para a sua própria condenação. Nós estamos vivendo esse momento. É o momento, né, que fala lá em Tessalonicenses. É a apostasia do povo de Deus. A visão deles é isso. Eles querem dinheiro. Eles querem posição social. Então nós vamos na contramão disso tudo. Você sabe quem é que vai nos molestar? Quem é que vai nos prender? Quem é que vai perseguir a nós? São eles. Sabe por que vão fazer isso?
porque nós batemos de frente contra eles. Você está achando que vai ser a pessoa do anticristo que vai perseguir a igreja? Não, não precisa da pessoa do anticristo para perseguir a igreja. São esses pequenos anticristos que estão aí dentro das igrejas que vão perseguir a igreja que vai herdar a vida eterna. Irmã Ruth, mas você está falando muito... Você está generalizando. Não, meu irmão, não estou generalizando. Eu não estou falando de membros, eu estou falando de núcleo duro de igreja. Eu estou falando de pregadores, daqueles que se colocam como profetas dentro das igrejas, daqueles que se colocam como levitas dentro das igrejas, os grandes cantores, né? Os grandes cantores. Irmãos, eu já nem escuto esse povo. Olha, eu deixei de escutar. E vou dizer uma coisa para você. Não se amolde a eles. Não se amolde, saia fora dessa gente. E se você ainda vai numa igreja evangélica, presta atenção. Se você ainda vai numa igreja evangélica, você toma cuidado, ora, para não colocar a mão na sua cabeça. Porque o que habita ali não é mais o poder de Deus. Eu não tenho medo de dizer. Não tenho medo. O que habita nesse povo não é mais o poder de Deus. O que habita ali é mamon. O que habita ali são coisas terríveis, menos a graça de Deus. O Espírito Santo já deixou esses lugares faz tempo. O Espírito Santo já deixou esses lugares faz tempo. Ah, irmã Ruth, mas tem o Centro Palavra Viva, tem o Centro não sei das quantas, tem Jocum, tem isso, tem aquilo. Meus irmãos estão todos perdidos na lama da maçonaria. Entendeu? Presta atenção, meus irmãos. Presta atenção. Não, Luciana, eu não estou falando, entenda bem o que eu estou falando aqui. Eu estou falando que a gente, como é que diz? A gente busca, né? A gente busca não dá, como é que diz? Não dá ibope para esse tipo de coisa, entendeu? E tomar cuidado com o que escuta. Olhar bem se a letra é cristocêntrica, porque a maioria das letras que estão aí não são mais cristocêntricas. Exatamente, eles se venderam. Exatamente. Se você pegar uma música, né? Um hino da Fernanda Brum lá no começo da carreira dela, né? Da carreira, vamos colocar assim, né? Do ministério, né? Que ela disse que tinha, da Paula Valadão, né? Ana Paula Valadão. Olha o início como é que era. Olha hoje como que tá. Todo irmão, toda pessoa que se distancia de Deus, ela já esteve um dia junto do Pai. Isso aí não tem nem que ver. Ela já esteve um dia junto do Pai. Eu espero, meu irmão, minha irmã, que você tenha a visão da águia. Eu espero que você tenha entendimento e que esses 2 versículos primeiros de Romanos 12 fique no teu coração hoje, entendeu? Fique no teu coração. Ele está pedindo, ele está rogando. Eu vou ler mais uma vez para você entender. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a mensagem de hoje. Eu sei que muita gente aqui queria ouvir uma mensagem, né, confortante, né? Mas, meu irmão, eu não sei. Deus não me chamou para confortar ninguém. Deus me chamou para avisar o perigo. Deus me chamou para chamar atenção, porque a volta dele está aí e nós precisamos estar com a nossa vida em ordem. Entendeu? Nossa vida em ordem. Mas eu quero contar um testemunho para vocês hoje. Hoje eu estava arrumando minhas gavetas e estava jogando fora um monte de recibo que eu tinha já de muitos anos.
E nesse jogar fora, eu encontrei esse envelope aqui, ó. Encontrei esse envelope, tá até com erro aqui, ó, com FI, né, com M. Encontrei esse envelope. E esse envelope aqui tem uma história muito linda nele. Quando eu mudei para essa casa, isso tem 12 anos atrás, eu quase me matei para poder pagar a, como é que diz, a pintura da casa que eu morava, que era do lado aqui, da imobiliária, né? E chegou o mês de janeiro, eu fiquei totalmente sem dinheiro. Totalmente sem dinheiro. E eu lembro que eu só tinha R$400 para pagar o meu aluguel. E meu aluguel era 700. E eu guardando aquele dinheiro, né? Guardando. E todo dia eu falava, Senhor, manda alguém comprar alguma coisa minha. Porque eu tinha uma mini loja aqui dentro de casa, né? Nesse período. Eu falava, Senhor, manda alguém comprar alguma coisa minha para que eu possa inteirar o dinheiro do meu aluguel, Pai. Em nome de Jesus, me ajuda. Dia 15, nada. Dia 20, nada, né? E dia 25 estava chegando, que era o dia de eu pagar meu aluguel. Falei, dia 23, né? Eu lembro que era um sábado. Eu falei, hoje Deus vai mandar alguém para comprar alguma coisa minha, né? Lembro que eu arrumei tudo, falei, vou deixar tudo bonitinho para a pessoa comprar, né? Nada, ninguém comprou nada. Dia 24, domingo, mesma coisa. Eu falei, bom, Deus não mandou ninguém para comprar nada de mim, né? Para eu poder pagar meu aluguel. Aí eu ajoelhei e falei, Senhor, eu não tenho, falta R$300. Então eu preciso que o Senhor faça uma coisa para mim, que o Senhor amance o coração da dona da casa, para que ela entenda e aguarde eu poder receber, para eu poder pagá-la o restante que vai faltar. E fui dormir, confiando que Deus ia fazer um milagre no coração dela. Mas aquela madrugada estava muito quente, muito, muito quente. E aí eu vim aqui e a minha parede aqui, eu mandei, porque aqui é uma garagem, onde eu tô uma garagem, eu mandei fechar com treliça de madeira. E não era fechada ainda, que eu mandei, depois eu mandei fechar, né, revestir. E aí eu vim aqui de madrugada e eu vi que tinha um negócio assim enfiado na treliça, né, desse aqui, enfiado na treliça. E eu tava sem óculos, era 3 horas da manhã, eu vim ver os cachorros, que eles dormem aqui debaixo da mesa. E aí eu olhei aquele envelope, eu falei, ai meu Deus, quem passou aqui deixou uma revista pra mim, né? Porque eu apalpei o envelope, tava grosso. Deixaram uma revista pra mim, deve ter sido a Elza, tem uma vizinha minha aqui que anda de madrugada, né? Eu falei, deve ter sido a Elza que entrou. Mas eu pensei, mas os cachorros não latiram, se ela tivesse entrado, os cachorros tinham latido, porque para colocar um envelope aqui, né? E aí eu falei, deixa eu buscar o meu óculos para ver o que é esse envelope. Porque dava a impressão que era uma revista que tinha aqui dentro. Peguei o envelope, coloquei o óculos. Quando eu abro o envelope, tinha o dinheiro que faltava para eu poder pagar meu aluguel no outro dia de manhã. E foi esse aqui, confia em Deus sempre. Até hoje, irmãos, eu não sei quem foi que pôs, mas eu sei que ele chegou. E ele veio hoje, me deu muita alegria de ter encontrado, porque eu já estava até esquecendo disso. E me deu muita alegria de ter encontrado esse envelope. Esse envelope foi a alegria da minha vida naquele dia 25 de janeiro daquele ano, há 12 anos atrás. Só para você entender que Deus é aquele que faz, Deus é maravilhoso. Mas vamos orar então, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Agradecer ao Pai porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, entendeu? E Ele é bom em todo tempo, Deus é bom. Deixa eu achar meu caderninho aqui. E eu quero dizer uma coisa para vocês, não fiquem chateados comigo não, tá? Porque às vezes eu trago mensagens que
não deixa, né? A gente fica triste porque, poxa vida, ela só fala brava, né? Ela é brava. Ah, irmãos, não tem jeito, não tem jeito. A gente tem que andar conforme a dança toca. Conforme o que Deus dá pra gente, no momento que a gente tá aqui, a gente se emociona. E às vezes a gente percebe o perigo que tá ali do outro lado e que nós todos podemos cair nesse perigo. E nós precisamos que o Senhor nos salve. E para Ele nos salvar, nós temos que estar aqui. Não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com o mundo, meu irmão. Não se conforme. Você precisa entender que nós não somos daqui. O nosso passaporte já está carimbado para a vida eterna. Você crê nisso? Você crê que o nosso passaporte está carimbado para a vida eterna? Creia. Exatamente, Luciana, fomos chamados para obedecer. Entendeu? Creia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, louvando o Teu nome, Te agradecendo, Senhor, porque Tu és um Deus de maravilhas, Tu és um Deus de poder, de graça e justiça. Tu és um Deus que nos avisou para a gente não se conformar com esse mundo, mas que nós venhamos a nos transformar pelo poder da Tua palavra. E eu te peço por mim, pelos meus irmãos que aqui estão, nos ajuda a ser fiéis a Ti. Nos ajuda, Senhor, a não olhar para esse mundo, evitar as coisas do mundo, mas estarmos firmes perante a Tua presença, sendo admoestados, sendo chamados a ter a confiança naquilo que está escrito. Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos uma noite de tranquilidade para que nós possamos ver a Tua glória. Eu te peço pelos meus irmãos que aqui estão nesse caderninho, a Marisa, a Célia Regina, Pai, a sua família, a Patrícia, o Paulo, que a Tua mão de misericórdia esteja sobre essas vidas, Senhor. Te peço sobre a vida da Roberta, Senhor, sobre a vida da Sandra Manfrinato, pela Sandra Nunes. Guarda elas, Tuas filhas, debaixo das Tuas mãos, Senhor. A Sandra Nunes lá nos Estados Unidos, guarda ela, Pai, em nome de Jesus. Te peço pela Graciele, pelo Gabriel, guarda essa criança debaixo da Tua mão poderosa. Pela Eunice, pela Irivane, Senhor, pelos seus filhos, pela Nayara Paiva, pela sua família, pela Aline Milani, seus filhinhos, seu esposo, pela Mônica Barra, Senhor, guarda ela debaixo das Tuas mãos, sua família, em nome de Jesus. Pela Renata Carnelo, pela Clarinda, Senhor, pela Clarice, pela Bruna Soares, pela Josi, pelo Dr. Ivane e a sua família, pela Poliana, pela Tassiana Donato e seus filhos, pela Tássia, pela Cleidiane e a sua família, pela Irene Lara, pela Beth Borba, Senhor, guarda a Tua filha debaixo das Tuas mãos de poder, pela Crica Artes, pela Vanilda, pelo Charles, pela Leninha, Senhor, guarda a Tua filha debaixo da Tua mão, Senhor, Teus seus filhos, Senhor, salva a família da Leninha. Te peço pela Vânia Lúcia, pela tua filha, Senhor, pela Maris, pela Joelisa, pela Carol Cousa em suas crianças, pela Celeste, Senhor, pela Dani Cristina, guarda ela, seus filhos, seu esposo, em nome de Jesus, pela Estela, guarda a Estela, Senhor, lá em Rondônia, em nome de Jesus, pela vida da Mônica, Pai, pela sua família, pelos seus funcionários. Eu te peço que naquele lugar haja proteção, que naquele lugar haja comunhão de ideias, em nome de Jesus. Te peço pela Aline Franciele, pela Rosimeire, sua mãe, pela Jaque, pelas crianças, pelo seu esposo,
pela Viviane Peixoto, pelo João Vitor. Pai, fala com o João Vitor nos sonhos, nas visões da noite, fala com ele, Pai. Te peço pela Valmira, pela sua família, guarda eles, acampa os teus anjos ao redor. Te peço pela Aline Cristo, que a tua mão de poder esteja sobre a tua filha. Pela Sara, Senhor, ajuda, prepara aquilo que ela necessita em nome de Jesus. Pela Fatinha, Senhor, onde ela colocar as plantas dos seus pés, que as pessoas possam ver que ali vai uma igreja de Jesus, ali vai uma serva de Deus. Pela Patrícia Venâncio, pela seu filho, pela Eriedna, pelo Daniel, Pai. Salvação nessa família em nome de Jesus. Pela Isabel, pela Rose, pela Larissa, Senhor, que a tua mão de misericórdia estenda sobre a vida da tua filha, sobre a vida das suas irmãs, da sua mãe, dos seus filhos, do seu esposo. Pai, entra com providência em nome de Jesus. Pela Marta Valéria, pela Arlinda, pela Maria Lucilene, pela Joelma, seus crianças, Pai. Pela Andréia Coelho, pela Andréia Medeiros, Senhor. Tu és poderoso, Senhor, para estar com elas. Não deixe elas sentirem solidão. Não deixe elas sentirem, Senhor, em nenhum momento sozinhas, mas que elas sintam a presença dos seus anjos dentro das suas casas, guardando elas, livrando do mal. Te peço pela Andréia Brown, seu esposo, Senhor, visita eles com a tua promessa. Visita eles, Senhor, com batismo com o Espírito Santo. Te peço pela vida do Alberto, Pai, em nome de Jesus, guarda o teu filho. Aprofunda ele na tua palavra, Senhor, mesmo que ele não leia, dá um jeitinho dele ler, Pai, em nome de Jesus, que ele possa se fundamentar em ti, Senhor. Te peço pela Cleide, pela sua família, guarda em nome de Jesus. Pela Fernanda Bamin, pelas suas filhas, seu esposo, pelo seu primo, o Mitre. Te peço pelo pastor Luiz, o seu ministério, Pai. Guarda o teu filho em nome de Jesus. Pelo Denildo, pela Suzane e o seu filho. Te peço pela Berenice, Pai, em nome de Jesus, pela Aline, pela Osimira. Tu sabes a situação da tua filha, Pai. Ela precisa de alívio. Pelo Juliano, pela Meire, pelos seus meninos, Pai. Senhor, protege-os, livra-os do mal. Praga alguma chega à sua tenda, em nome de Jesus. Pela Luciana, pelas suas filhas. Pelo seu esposo, Senhor, traga todos eles para aqui, em nome de Jesus. Pelo Alexandre, pela Simone e seus filhos, Pai. Levanta os teus filhos com poder e graça para pregar a tua palavra. Faz uma obra, Pai, de sanidade. Faz uma obra, Senhor, que eles sejam levantados na pregação. Sejam levantados para serem trombetas ali aonde eles foram colocados, em nome de Jesus. Te peço pelo pastor Vitor, pela pastoração. Guarda ele, Senhor, lá em Portugal, livra do mal, do perigo. Da Clara, da sua família, Senhor, lá na França. Da Paula e do Pedro, lá em Portugal também, Senhor. Guarda eles, livra do mal, protege. Que a tua mão esteja sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que o teu povo esteja dentro do Salmo 91. Que a tua mão de misericórdia, Senhor, esteja sobre os teus filhos. Pai, que essa palavra possa ser uma verdade na vida deles. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansarão. Diremos do Senhor, Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele nós confiaremos. Porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele nos cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estaremos seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o nosso refúgio. O Altíssimo é a nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecemos com os nossos pés em pedra. Pisaremos o leão e a áspide, calcaremos aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente nos amou, nós o amamos, também eu os livrarei. Vou pôr no alto retiro, porque conheceram o meu nome. Eles me invocarão, e eu vou lhe responder. Estarei com eles na angústia, livrá-lo-eis e os glorificarei. Dar-lhe-eis abundância de dias, e lhes mostrarei a minha salvação. Pai, nós confiamos no poder da palavra desse salmo. E eu peço nesse dia, nessa hora, que o teu poder esteja sobre cada um que aqui está, que a tua mão de misericórdia esteja sobre cada um, e que o poder dessa palavra dessa noite possa ficar em cada um, e que nós possamos transformar as nossas mentes pela renovação da tua palavra, e não venhamos a nos conformar com esse mundo. Te agradecemos, Senhor, te louvamos. Não que em nós não tem nenhum merecimento, mas os merecimentos são teus, os do teu Filho Jesus. Eu te peço, ajuda-nos, livra-nos do mal. No nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, que vive não só por hoje, mas por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos. Tentem decorar o Salmo 91, tá? Tentem decorar esse Salmo, porque nós vamos precisar dele. Nós vamos precisar das palavras desse Salmo. Decora, meu irmão, decora. Em nome de Jesus, decora. Nós vamos precisar. As palavras desse Salmo serão guarida para as nossas vidas. Amém? Fiquem na gloriosa paz do Senhor. Uma linda e maravilhosa noite. Amém e amém.